Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e o Senhor te dê direção, entendimento, em nome do nosso Senhor Jesus. Jesus, a verdadeira Páscoa, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado, da morte, para termos vida eterna. A Páscoa, meus irmãos, comemorada de uma forma e de uma cultura de se ouvir falar por entendimentos culturais que não tem uma realidade com o sentido da Páscoa, que nos traz a libertação dos nossos pecados e nos dá vida eterna. A Páscoa, ela representa para o povo de Israel a passagem da libertação da escravidão, onde o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito e os guardou em todo o tempo debaixo do sangue do cordeiro, no qual o Senhor disse para sacrificar um cordeiro e passar do seu sangue nos umbrais da porta, porque viria o anjo da morte trazendo a destruição sobre todo o primogênito. Mas aqueles que estivessem debaixo do sangue do cordeiro estariam guardados. Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado, da morte, para termos vida eterna. Precisamos atentar que o povo, depois de ser liberto da escravidão do Egito, eles foram levados ao deserto para serem limpos e edificados nos mandamentos de Deus. Jesus nos libertou para sermos separados e limpos pela sua palavra, pelo seu Espírito. Meus irmãos, não somos salvos porque somos bonzinhos ou pelas nossas obras, pois não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Nós temos uma passagem em 1 Coríntios, no qual o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele diz: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Nós vemos que no livro de Êxodo 12, para eles festejarem a Páscoa, eles deveriam sacrificar ali um cordeiro e tirar o fermento. Eles deveriam comer pão sem fermento por 7 dias, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos entender o sentido da palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui está numa profundidade espiritual, usando o Velho Testamento para nos dirigir, nos edificar de como nós devemos viver. Do mesmo jeito que aqueles hebreus sacrificavam ali o cordeiro e eles passavam 7 dias sem comer nada fermentado, o apóstolo Paulo está dizendo: limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Jesus, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado por nós. Mas nós temos que tirar o fermento. Nós temos que tirar a velha natureza de dentro de nós, meus irmãos. Temos que tirar o pecado, temos que tirar o egoísmo, temos que tirar as avarezas, as cobiças, a idolatria, as concupiscências da carne, para sermos essa nova massa. Vivemos em natureza para Cristo, para Deus. Esse é o sentido verdadeiro da Páscoa, meu irmão e minha irmã. Nós vemos que a ordem em Êxodo era para aquele povo se absterem, que durante 7 dias não comam pão com fermento. Era a ordem de tirar todo o fermento de dentro de casa. E diz que se alguém comesse qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia, seria eliminado de Israel. Está lá em Êxodo 12:14, meus irmãos. O Senhor diz para a gente se limpar do fermento. O fermento é tudo que está dentro do nosso interior, meu irmão, minha irmã. Não é o exterior, ele é o interior. Se o nosso coração for bom, todo o nosso corpo vai ser luz. Jesus veio transformar a nossa natureza pecaminosa e nós precisamos ser uma nova massa. O sentido da Páscoa é esse. Jesus, ele veio tirar os nossos pecados
mas nós precisamos se abster deste velho homem para que seja feita uma nova natureza dentro de nós. Tremendo foi o que Jesus fez por nós. Jesus nos trouxe a graça e por Jesus nós temos esse acesso ao Pai, como diz em Efésios 2,18. Porque por Ele temos acesso ao Pai, ao mesmo Espírito. Nós temos acesso ao Pai por Jesus. Jesus, a nossa Páscoa, que rasgou o véu. E nós precisamos atentar para tudo isso que nós estamos ouvindo e vivendo, meu irmão e minha irmã. Nós vemos que se aquele povo, durante os 7 dias, comessem do pão fermentado, eles eram eliminados ali de Israel. Eu digo, o pecado faz separação entre nós e Deus. Eu quero que você entenda o que é pecado. Pecado é desobediência. Nós classificamos pecados sobre aquelas coisas que são muito graves e muito ruins, quando alguém mata, quando alguém rouba, quando alguém engana, mas há pecados, meus irmãos, que estão dentro do nosso interior, que a dureza dos nossos corações, a obstinação, a teimosia, o pecado que não libera um perdão, o pecado de nós estarmos julgando a todos e fazendo juízo de todos, o pecado de destruirmos as vidas falando mal delas, meus irmãos. E são todos pecados de morte que nos tira da presença de Deus. O Senhor está dizendo, tira o fermento, limpai-vos do fermento velho, para que seja uma nova massa. Esse é o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa foi que o Cordeiro Santo de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado de dentro de nós. Mas nós precisamos se limpar deste fermento do velho homem para que sejamos uma nova massa. Nós precisamos se limpar todos os dias, em todos os momentos, meus irmãos. A nossa Páscoa não é uma cultura só de ano em ano, com ovos de Páscoa e celebração no domingo. A nossa Páscoa é diária, é cotidiana, é permanente, é em cada segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada semana, em cada mês, em cada ano, meu irmão. Ela é perpétua, é em todo o tempo, ela é constante. E nós precisamos viver limpo em todo o tempo, porque quando estamos limpos, nós temos esse acesso direto ao Pai. É tremendo quando você está limpo. Glória a Deus. Nós vemos a unção de Deus sobre aqueles que estão limpos. A unção que move no mundo espiritual, que destrói todas as ferramentas do maligno. E tudo aquilo que é mal é do maligno. Toda a dureza do coração, toda a maldade, isso não é de Deus. As coisas de Deus são boas. As coisas de Deus são amor, misericórdia, piedade. Nós precisamos ter um coração construído pelo sangue do Cordeiro, que nos limpou de toda maldade, de todo pecado. A Páscoa é a libertação. A Páscoa, no qual, no Antigo Testamento, toda a família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas para serem guardadas do anjo da morte. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, ele diz: pois estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis como a prata ou ouro que fosse resgatado do vosso modo de vida vazio, sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em favor de nós. Cristo morreu em favor de cada um de nós. Amém? Eu quero que vocês entendam, como em 1 Coríntios 11, 28, a celebração da Páscoa, meu irmão, ela tem que ser em todo o tempo. A celebração da Páscoa. Amém? Jesus, ele diz: fazei isto em memória de mim. Toda vez que comerdes deste pão e beber deste cálice. O apóstolo Paulo, ele anuncia a verdadeira Páscoa. Pois eu recebi do Senhor, e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue.
fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o sangue do Senhor. Examine cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Precisamos anunciar em memória de Cristo o sacrifício que ele fez naquela cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, usado por Deus, está chamando a nossa atenção do mesmo jeito que aquele povo deveria se abster do fermento. Durante os 7 dias eles não deveriam comer coisa fermentada, meu irmão e minha irmã, porque seriam eliminados de Israel. Nós vemos que nesta passagem o Senhor, ele nos diz para nós não comermos do pão e não tomarmos do cálice indignamente. Porque se fizermos isso, fazemos para a nossa própria condenação, meus irmãos. Aleluia. Para nós dizermos que estamos na aliança com Cristo, para dizermos, Senhor, Tu és o meu Senhor, precisamos andar como Ele andou. Nós vemos, meus irmãos, que nós precisamos tirar o fermento, fazer a nossa velha natureza morrer para vivermos uma nova natureza em Cristo. A bênção do Senhor está derramada sobre as nossas vidas, mas nós vemos que a própria palavra diz que havia no meio deles muitos que estavam doentes. Por este motivo, quem comer do cálice dignamente, ele diz assim, quem comer e beber, come para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter sentido na palavra de Deus, entendimento na palavra de Deus. Por que muitos estão fracos e doentes? O apóstolo Paulo está dando aqui o motivo, porque estão andando indignamente na presença de Deus. E quando você anda indignamente na presença de Deus, o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade, elas operam nos filhos da desobediência. Então, nós precisamos ajustar a nossa vida, meu irmão. Tirar o fermento, tirar o pecado, comermos do pão e bebermos do cálice dignamente, para não darmos brecha, para não darmos motivos, meus irmãos. Então nós precisamos nos limpar do velho fermento, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, porque por ele nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Cristo é a nossa Páscoa, glória a Deus. E nós precisamos nos limpar do velho fermento, como os hebreus sacrificaram o cordeiro, mas eles tinham que se abster do fermento. Jesus já fez o sacrifício por nós. Só nos resta nós nos limparmos do velho fermento para sermos uma nova massa, para vivermos em Cristo. Precisamos tirar o fermento do mundo, porque o mundo fermenta. A idolatria ao mundo fermenta, meu irmão e minha irmã. O mundo é o fermento, o mundo é a concupiscência, porque os homens que vivem no mundo não conhecem a Deus e não vivem na santidade de Deus. E se nós nos misturarmos a este fermento, meus irmãos, nós vamos ficar também levedados. Mas o Senhor veio para tirar um povo para fora do mundo, para ser um povo santo. Do mesmo jeito que Deus tirou do Egito aquele povo e os levou para o deserto para ser um povo santo, um povo escolhido, um povo separado, o Senhor nos tira do mundo para sermos uma igreja separada, uma igreja em amor, uma igreja que viva uma nova natureza, sem a fermentação do mundo, sem a fermentação dentro de nós. Precisamos tirar a fermentação da inquietação, da ansiedade, precisamos tirar a fermentação do dolo, do medo, das fraquezas, porque o Senhor veio para nos fazer forte em Cristo Jesus.